Apesar do fato dos crocodilos serem um dos maiores predadores do planeta, as histórias sobre seu tamanho muitas vezes são exageradas. Alguns crocodilos conseguem atingir tamanhos verdadeiramente incríveis, e boatos sobre eles espalharam muito além do seu habitat natural. Na edição de hoje, vamos falar sobre os 10 maiores crocodilos no nosso planeta. Vamos lá? Gomek. Apesar do nome engraçado, esse crocodilo de água salgada cresceu 5,5 metros. George Craig conseguiu pegar o gigante em Papua Nova Guiné. Depois disso, o caçador mudou o crocodilo para a Flórida. E 5 anos mais tarde, vendeu a fazenda zoológico Santo Agostinho, onde o animal era admirado por turistas. Por 8 anos, ele impressionou o público com sua rápida reação e ainda mais surpreendente paciência com as pessoas. Aqueles que alimentaram poderiam se aproximar sem muito medo do ataque, enquanto os guardas usavam pinças longas para alimentar Gomek. Ele era geralmente considerado um crocodilo domesticado e era o favorito de fazendas e pessoas em todo o país. Depois de muitos anos, Gomek morreu em 6 de março de 97 de doença cardíaca. Na época era um crocodilo muito idoso e um dos maiores e mais domesticados que foram mantidos em cativeiro. No momento da sua morte, tinha 60 ou 80 anos de idade, 5,5 metros de comprimento e pesava 860 quilos, como confirmado pela fazenda. Perto de seu cativeiro há um monumento a Gomek, que agora abriga seu sucessor Máximo e sua fêmea Sydney. Cassius. O próximo herói do vídeo ultrapassou ligeiramente Gomek. O comprimento do crocodilo de água salgada foi de mais de 5,5 metros e pesava cerca de 1 tonelada. A idade exata dele é desconhecida, mas especialistas estimam que seja cerca de 110 anos de idade. O cuidador Billy Craig diz que crocodilos costumam mudar os seus dentes e param de fazer isso quando ficam doentes e velhos. Os dentes de Cassius estão bem. Isso significa que ele permanece em boa forma e pode viver por mais 30 anos. Em 2011, ele entrou no livro Guinness dos Recordes como o maior crocodilo raça pura mantido em cativeiro, mas Cassius perdeu brevemente seu título de alto perfil. Seu recorde foi quebrado por um crocodilo filipino cujo comprimento era de 6,1 metros. E vamos falar sobre isso mais tarde, mas assim que o detentor do novo recorde morreu, Cassius voltou a ser o maior réptil. Antes de ser capturado, Cassius vivia em um rio chamado Finis, no norte da Austrália. Ele brigava com rivais por presas. Infelizmente, ele conseguiu perder uma pata dianteira e parte da cauda. Em seu rio nativo, Cassius várias vezes atacou barcos de residentes locais, por isso estava em perigo nas mãos de caçadores locais que não queriam estar do lado de um gigante tão perigoso. O mesmo famoso caçador George Craig pegou um crocodilo de 87 anos. Foi ele quem nomeou o crocodilo Cassius em homenagem ao boxeador Cassius Clay, mais conhecido no mundo pelo nome Muhammad Ali. Craig colocou o crocodilo em seu cativeiro chamado Sea Melanesia, onde ainda vive. O caçador cuida de Cassius há mais de 30 anos, mas eles brincam que se o crocodilo tivesse uma oportunidade como essa, seria feliz de fazer um petisco do seu dono. A regra de nutrição de Cassius é de 1 kg de frango e peixe por dia. Brutus. Medindo 6,6 metros de comprimento e pesando 1 tonelada, esse crocodilo de 90 anos vive no rio Adelaide, na Austrália. Ou seja, ele pode ser chamado de forma segura um crocodilo de vida longa. Brutus é fácil de reconhecer porque tem apenas 3 membros. O crocodilo tornou-se famoso depois que ele foi fotografado puxando um tubarão enorme para a costa, que supostamente foi derrotado em uma luta. As fotos imediatamente se espalharam em torno da web junto com o rumor que Brutus perdeu uma de suas patas em uma luta com ele. Os turistas vêm de todo mundo para o rio Adelaide e ver esse crocodilo lendário. Dominador. O tamanho desse crocodilo de água salgada excede 6 metros e pesa mais de 1 tonelada. Pode ser considerado vizinho de Brutus, ele também vive no rio Adelaide, na Austrália. Conservacionistas locais estão tentando criar os dois gigantes o mais distante possível, uma vez que existe muito conflito entre eles. Turistas e guias não têm dúvidas que mais cedo ou mais tarde o Dominador vai matar Brutus, que não está na melhor forma por algum conflito de território. É por isso que eles até chamam o assassino de Brutus. Alguns acreditam que Brutus foi privado de suas patas não por um tubarão, mas por um dominador.
mas são apenas suposições, pois acreditam que nenhum outro crocodilo derrotou o dominador na batalha. Bujang Senang. Bujang Senang é um crocodilo com crista que aterrorizou o rio Lupar na Malásia de 1941 a 1992. Uma característica distintiva de Bujang era a listra branca que corre ao longo das costas. De acordo com moradores locais, Bujang atacava as pessoas e ele fez isso até a sua morte. Segundo a lenda, um guerreiro chamado Bujang Senang foi morto por sua esposa e pediu aos deuses para transformá-lo em um crocodilo para se vingar de seus descendentes. Pelo menos 13 pessoas foram vítimas dele. As autoridades fizeram inúmeras tentativas de capturar o crocodilo durante toda sua vida, reunindo uma equipe de atiradores de elite militares e caçadores profissionais para crocodilos. Um dos caçadores alegou ter arpoado o crocodilo com uma listra branca, mas o réptil gigante nadou contra a corrente, tirando o arpão de seu corpo. O anzol de 6 polegadas também funcionou e o crocodilo mordeu a isca, mas depois de comer o macaco, ele deixou o gancho do aço completamente esticado. Em outro caso, uma granada foi escondida em um pato, mas Bujang Senang não sofreu qualquer dano significativo. Na próxima, não uma, mas 2 granadas foram jogadas nele, mas novamente permaneceu ileso. Os residentes locais caçaram o crocodilo com a ajuda da polícia local. Eles não descansaram até que o gigante fosse encontrado morto, e só depois de sua morte foi possível estimar o verdadeiro tamanho do Bujang. Em comprimento, superou 5,7 metros e seu peso era cerca de 1 tonelada. Agora, o esqueleto do gigante está no museu. Gustave. Esse crocodilo tem 6 metros de comprimento. Ele vive no país de Burundi, no rio chamado Rusizi, ocasionalmente cruzando para dentro do lago Tanganyika. Moradores das aldeias vizinhas acreditam que mais de 300 pessoas já se tornaram vítimas de Gustave. Especialistas acreditam que, a julgar pela condição dos dentes dele, ele ainda é mais jovem, tem apenas cerca de 60 anos de idade. Ou seja, ele pode crescer ainda mais. Gustave é facilmente reconhecido pelas inúmeras cicatrizes de bala em seu corpo. No entanto, o tamanho e o peso gigantesco não permitem que Gustave desenvolva grande velocidade. Não é rápido o suficiente para caçar zebras ou gazelas, por isso prefere hipopótamos e bisões. Dado que os crocodilos são capazes de sobreviver sem comida por um longo período, Gustavo tem tempo suficiente para escolher com cuidado sua presa. Gustave nunca foi capturado, seu comprimento e peso exato é desconhecido, mas em 2002 foi declarado que ele pode ter facilmente mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Algumas estimativas colocam o comprimento de Gustave de 7,5 metros ou até mais. Este é provavelmente o maior crocodilo encontrado na África. Gustave, o crocodilo, foi nomeado após o primeiro caçador que tentou pegar esse predador. A última vez que Gustave foi visto foi quando estava caçando um búfalo. Lo Long. Nosso próximo herói também tem um lugar de honra no livro dos recordes. Seu comprimento é de 6,16 metros e pesa 1.075 kg. Esse gigante viveu nas águas do Mar Salgado, perto da cidade de Bunawan. Alguns acreditam que Lo Long é responsável pelo desaparecimento de todos os cavalos marinhos da área. O gigante foi capturado pelos esforços combinados dos moradores locais, caçadores e autoridades. A busca por Lo Long durou 3 semanas. Bem, quando foi finalmente rastreado, precisaram de 100 pessoas para movê-lo. Lo Long foi extremamente agressivo quando pego, e 2 vezes conseguiu quebrar as redes que o prendiam. Os cientistas acreditam que a sua idade na época era cerca de 50 anos. Lo Long tem seu nome em homenagem ao famoso caçador que tomou parte ativa na preparação para a caça do crocodilo. Logo após a sua captura, uma caridade animal protestou por Lo Long e pediu que retornassem o crocodilo para o seu rio nativo. No entanto, o prefeito local se recusou o pedido, pois o crocodilo era muito perigoso. Mas alguns duvidaram da sede de sangue do gigante, já que apenas fragmentos de búfalos e outros ossos de animais foram encontrados em seu estômago. De qualquer forma, em 2013, Lo Long morreu de um ataque cardíaco. Chris, o líder da nossa lista, mais de 8,6 metros de comprimento, viveu em Queensland, na Austrália. Foi morto com 57 anos por uma caçadora chamada Christina Pavlovsky, que junto com seu marido dedicou a vida à caça de crocodilos. A bala do caçador entrou sob o olho direito do crocodilo, causando uma parada cardíaca imediata. Christina disse mais tarde a jornalistas que ela deu ao seu troféu o nome de Chris. No entanto, ela lamenta que ela o matou. De acordo com a mulher, esse crocodilo era tão grande que mais parecia um dinossauro. Apenas uma foto do lendário Chris foi preservada.
e seu verdadeiro tamanho ainda é objeto de debate, pois a imagem preservada foi tomada em um ângulo de tal forma que é impossível determinar com precisão o tamanho do predador. Escreva nos comentários quem é mais frio, um tubarão ou um crocodilo. Será interessante ler seus comentários, mas se você se interessou, por favor, deixe um like no vídeo. Se inscreva, clique no sino para que você não perca nenhum vídeo legal amanhã. Obrigada por assistir!